Bom dia, estamos começando as nossas orações diárias de segunda a sexta-feira às 7 da manhã na Igreja Batista da Lagoinha Itabuna. Então você pode nos acompanhar aqui e também compartilhar com seus contatos para abençoar em nome de Jesus Cristo. Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos meditar nos Salmos 36. Salmos 36 e vamos orar a partir desse salmo em nome de Jesus. Salmos 36, nossa devocional, nossas orações pela manhã têm sido a partir deste salmo. Então nós vamos ler o Salmo 36 que diz assim: Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano, e deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Glória a Deus, estamos começando as nossas orações diárias, de segunda a sexta, 7 horas da manhã, todos os dias, lendo um salmo, orando a partir dele. Hoje, nosso salmo escolhido, dando sequência, é o Salmos 36. Então, acabei de ler o Salmo 36 e esse salmo faz um paralelo entre a maldade dos homens e a bondade de Deus. Então, o salmista está aqui destacando que os homens, muitas vezes, o ímpio, aquele que não conhecem a Deus, ele alimenta no coração a voz da transgressão, ou seja, a maldade está ali no coração do ser humano. E não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, o homem, sem receber a revelação de Deus, sem que Deus se faça conhecido a ele carrega então a maldade dentro do seu coração, e o que pode mudar isso é a revelação de quem Deus é. Então, somente quando Deus se revela a alguém, entra no coração dessa pessoa, é que ela pode então ter o seu coração moldado a partir de Deus, a partir da perspectiva de Deus. E do contrário, esse ser humano, ele alimenta a maldade no seu coração durante todo o tempo. E Davi, o salmista, continua dizendo aqui: porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Tem uma outra parte da palavra de Deus que diz que quando o mal não é punido, é como se isso estimulasse ainda mais a propagação da maldade. Então, o que Davi está aqui dizendo é que quando esse homem, ele não é punido, ele acha que não vai ser punido em sua iniquidade, ele alimenta ainda mais o pecado no seu coração, porque ele entende que não vai ter consequências, que a vida continuará da mesma maneira, apesar das suas ações maldosas. Então, ele continua dizendo que as palavras da sua boca são maldade e engano, no versículo 3. São maldade e engano. E Jesus declarou que aquilo que sai da nossa boca é porque primeiro
estava em nosso coração. Então, é exatamente isso que o salmista está dizendo. O coração do homem é um coração maldoso, a tal ponto que ele expressa isso. Ele realmente abre ali a sua boca e declara o que está no seu coração. Então, ele não se apega ao caminho do Senhor, né? Na verdade, ele planeja até maldades em sua cama. Então, é aquela pessoa que os olhos dela são maus, como Jesus declarou, e tudo mais serão grandes trevas. Então, uma pessoa sem a revelação de Deus, sem o conhecimento de Deus, ela carrega a maldade no coração, ela expressa a maldade em suas ações e até os seus pensamentos são maus, né? Porque você vai expressar aquilo que você é. Então, os pensamentos são maus. E aí Davi vai falar da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Então, ele começa a partir do versículo 5, dizendo que a misericórdia do Senhor ela é tão grande que vai até os céus, né? Ela é imensurável, não tem como medir com uma fita métrica o tamanho da bondade de Deus, porque é realmente muito grande. E a fidelidade, né? A misericórdia para alcançar todos aqueles que se voltam para Ele, se arrependem e querem uma mudança de vida. E a fidelidade é sobre aqueles que já têm buscado o Senhor. Ela também é imensurável, ela é incomparável, ela é indescritível, vai até as nuvens. É uma fidelidade realmente extraordinária na vida daqueles que buscam ao Senhor. Então, a fidelidade de Deus, a lealdade de Deus, Ele cumpre as suas palavras, Ele cumpre as suas promessas, Ele demonstra esse caráter através de ações, porque Deus é bom. E Ele continua dizendo que a justiça de Deus também é grande, a justiça do Senhor é grandiosa, os juízos do Senhor são até como um abismo profundo, ou seja, Ele está aqui descrevendo a grandiosidade de Deus. E tu preservas as pessoas e os animais, né? Faz aqui uma citação nos lembrando de Jó, que diz que todo fôlego de vida está nas mãos de Deus. Então, tanto das pessoas quanto também dos animais estão ali nas mãos do Senhor, está tudo nas mãos de Deus. Como é precioso, ó Deus, a tua misericórdia, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Então, ele está aqui dizendo que a misericórdia do Senhor acolhe a todos aqueles que se voltam para Deus. Deus é misericordioso e Ele estende essa misericórdia a todas as pessoas que se voltam para Ele. E fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Então está aqui dizendo que Deus supre a necessidade também daqueles que se refugiam nele, daqueles que o buscam como Deus. E Ele estende essa misericórdia aos que conhecem a Deus, aos que conhecem a Ele, e a tua justiça aos retos de coração. Lembrando um pouquinho de ontem que nós falamos sobre a justiça de Deus, sobre a vingança, sobre não guardar em nosso coração nenhuma pessoa e não termos nenhum sentimento de vingança, porque a Deus pertence a vingança. Então aqui o salmista está dizendo que a justiça do Senhor, Ele alcança a cada um de nós, por isso que nós podemos confiar que Deus é justo e Ele fará justiça às nossas vidas e nada fica ali diante dos olhos do Senhor sem que Ele perceba. Então Deus vê todas as coisas e Ele também age com justiça. Então não deixe que os pés... Aí ele volta aqui no versículo 11 e 12 a fazer referência lá no início aos ímpios. E ele diz: não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigues a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Então aquele que lá no início permanece na iniquidade, ele vai colher a consequência da sua iniquidade, da maldade do seu coração. Foram derrubados
e não há ninguém que os levante, né? Então, aquele que permanece na maldade, ele vai colher a consequência da sua maldade, mas por outro lado, aqueles que se voltam para Deus, que buscam a Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso e ele é aquele que vai agir todo o tempo para abençoar aqueles que o buscam. Então, esse aqui é o nosso salmo de hoje, o Salmo 36, a nossa meditação nesse salmo, e a gente pode aplicar em nossa vida a partir dessa perspectiva, a partir dessa interpretação, de que quando voltamos o nosso coração para Deus, de que quando buscamos a Deus, Ele nos abençoa, Ele faz justiça, Ele nos guarda, Ele nos preserva do mal, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando então nós nos voltamos para Deus, nós experimentamos a sua bondade. Que você possa nesse dia se voltar para Deus, que você possa buscar refúgio no Senhor, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, porque Ele sustenta com vida a todas as pessoas. Interessante que pela interpretação bíblica nós podemos dizer que enquanto os propósitos de Deus não se cumprem em nossas vidas, nós somos eternos. Então é muito importante que voltemos para Deus do nosso coração e que possamos viver os propósitos de Deus na nossa vida, porque é isso que faz com que cada manhã Ele nos conceda vida. Então uma pessoa que vive de forma aleatória, que não compreende o propósito de Deus, ela não está vivendo de fato, porque a verdadeira vida se dá quando você compreende o propósito de Deus na sua vida e você passa a viver para cumprir este propósito. E esse propósito, ele sustenta, nós podemos dizer de certa maneira, a sua própria existência. Então, compreender o seu propósito de viver para Deus, porque foi para isso que o homem foi criado, para viver para Deus e glorificar a Deus para sempre. Então, ele tem ali uma razão pela qual existir, um motivo pelo qual Deus sustenta com vida. Então, que nesse dia você possa buscar a compreender o propósito de Deus para a sua vida e que você possa viver esse propósito de glorificar o nome do Senhor, porque apesar da maldade dos homens, a Bíblia sempre destaca que a bondade de Deus é infinitamente maior, é incomparável, é indescritível. Então você pode viver a partir dessa perspectiva de que a bondade de Deus te alcança e ela é imensurável. Amém? Então, vamos orar a partir disto. Que Deus te abençoe nessa manhã, que seja um dia abençoado para você. E vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa verdade que lemos, que a bondade do Senhor é incomparável. A bondade do Senhor, Pai, ela é inalcançável, inatingível, ela é indescritível. E nossas vidas estão em Tuas mãos. Por isso, Pai, nos ajude a experimentar e a viver no nosso dia a dia as manifestações da Sua bondade, da Sua misericórdia, da Sua fidelidade em cada área da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a vivermos de acordo com os Teus planos, nos ajude a vivermos de acordo com os Teus propósitos para nós. E veremos, como declarou também o salmista em outro momento, a bondade do Senhor na terra dos viventes, que apesar de tanta maldade dos homens, como temos visto, Senhor, nos noticiários, Senhor, tantas ações malignas, perversas, Deus, nós podemos, em nome de Jesus, Pai, não ignorar o que está acontecendo, mas orar para que os perversos, para que aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor possam ter uma experiência contigo, Pai. Muda o caminho, Deus, daquelas pessoas que não têm uma revelação de Ti, para que elas possam receber a revelação de quem Tu és e terem as suas vidas mudadas, terem as suas vidas transformadas. Nós cremos que o poder do Evangelho é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, e é o poder que muda, Senhor, o coração maligno, o coração perverso dos homens. Só o Senhor pode fazer esta transformação, Pai, esta cirurgia espiritual, remover a maldade, remover a perversidade, remover, Senhor, os caminhos maus do coração dos homens
e inclinar os corações para Ti. Deus, que o Senhor possa fazer isso, Pai, que haja salvação na nossa cidade, que haja salvação, Senhor, no nosso país, que haja salvação na nossa nação, que vidas se voltem para o Senhor, Pai, e tenham os seus corações transformados pelo poder do Evangelho. Pai, nos ajude, apesar de toda a maldade, apesar de tantas notícias, muitas vezes ruins, chegando até nós, nos ajude a compreendermos que a bondade do Senhor é infinitamente maior, nos ajude a vermos a sua bondade, nos ajude a contemplarmos a sua bondade, a experimentarmos a bondade do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias, Senhor, em nosso dia a dia, em questões que precisamos resolver, em problemas que muitas vezes não sabemos como resolver, mas que a Tua bondade possa nos direcionar, que a Tua bondade possa nos guiar e que o Senhor possa nos orientar no dia de hoje, Pai. Que possamos experimentar essa bondade por meio dos Teus livramentos, por meio da Tua graça sendo derramada sobre nós, por meio da Tua presença em nossas vidas, de tudo, Pai. O que mais precisamos é da Tua presença, é que o nosso coração, juntamente com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, se volte para o Senhor e que possamos buscá-lo no dia de hoje, sabendo que hoje é o dia que temos, que o Senhor tem nos dado para viver e que possamos vivê-lo, Pai, de modo intenso, a adorá-lo, a buscá-lo em nosso momento diário, em todos os tempos do nosso dia a dia. Que em diversos momentos nós possamos parar e reconhecer o quanto precisamos do Senhor e experimentar, ó Pai, a Sua bondade em nossas vidas. É o que eu te peço, Deus, abençoa aqueles que nos acompanham por meio das orações diárias, Deus, que tem colocado os seus pedidos diante do Senhor, tem apresentado diante de Ti as suas necessidades, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa preservar do mal, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer respostas de orações sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Então, você que acompanha essa oração, se puder, compartilhe com seus contatos, curte o nosso vídeo e compartilhe mesmo, também deixando os seus comentários para que outras pessoas sejam abençoadas. Hoje nós meditamos no Salmo 36, se você puder também pode ler na sua casa e Deus pode falar ainda mais ao seu coração, ministrar ainda mais ao seu coração, que você veja a bondade de Deus no dia de hoje, em você, através de você e por você, em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua companhia, você que esteve comigo aqui hoje e até amanhã, se Deus quiser. Na sexta-feira, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Pode colocar seu telefone para despertar, para você entrar comigo no horário e começarmos bem cedinho aqui, adorando, engrandecendo e ouvindo a voz do Senhor. Um beijo, Deus te abençoe.